Ouviremos nesse instante a exposição da palavra em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17, mas inicialmente faremos a leitura em Provérbios 16, versículos de 1 a 3. Provérbios 16, versículos de 1 a 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Agora vamos a Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17. Tiago 4, versículos 13 a 17. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, buscando a sua misericórdia. Ó Senhor Deus, Pai bendito, vamos ouvir nesse instante a exposição da Tua palavra. Pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, prepare o nosso coração para o ouvir receptivo e nos dê o entendimento necessário para compreendermos a Tua palavra e para aplicá-la à nossa própria vida. Concede que nossa fé, nossa esperança e nosso amor sejam aumentados na medida em que ouvimos a Tua santa palavra. Concede graça ao que fala, para que o faça com fidelidade e que nisso tudo o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, um dos temas que Tiago já vem desenvolvendo no decorrer desta carta é a respeito das provações e das tentações. E nessa passagem, Tiago fala sobre as tentações, de uma tentação específica, a tentação do planejamento autônomo que não leva em consideração a vontade de Deus. Ao que parece, alguns dos crentes que tinham melhores condições lá nas igrejas que receberam esta carta estavam cedendo a esse tipo de situação e até pode parecer que essa questão é um pouco fora de ordem, depois de tudo que estávamos ouvindo nas últimas semanas, a ordem como que Tiago vem desenvolvendo os seus assuntos. Mas quando olhamos um pouco mais, vamos perceber a relação entre essa parte e o que nós ouvimos nas últimas semanas. Por exemplo, vocês lembram, nos últimos sermões, Tiago estava tocando na questão do orgulho. Por exemplo, o capítulo 4, versículo 16, que menciona isso.
Esse orgulho mencionado aí é justamente aquilo que identifica a sabedoria terrena, demoníaca e animal sobre a qual falamos alguns domingos. Também podemos notar a relação com os últimos versículos ao falar daquelas disputas internas na igreja. Tiago diz que Deus dá graça aos humildes, mas ao mesmo tempo ele repete, Deus resiste aos soberbos. E por isso que em nosso texto dessa manhã, versículos 13 a 17 do capítulo 4, nós aprendemos então o caminho da humildade, o caminho da sabedoria. Aprendemos que não devemos planejar o futuro como se nós tivéssemos o controle da nossa própria vida, mas devemos reconhecer e nos submeter à vontade do nosso Pai Celestial. Então, com base nesse texto, eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sob o seguinte tema: planejar a parte da vontade de Deus é pecado. Planejar a parte da vontade de Deus é pecado. E nós vamos ver 2 pontos. Primeiro, versículos 13 a 15, como se evidencia esse pecado. E segundo, versículos 16 e 17, o que está por trás desse pecado. Então, em primeiro lugar, devemos considerar como se evidencia esse pecado. Observem, Tiago começa chamando seus leitores a atenção para o que ele tem a dizer. Ele faz isso por meio da expressão atendei agora, é uma expressão para chamar a atenção. Mas a pergunta é, a quem Tiago está se dirigindo? Aos membros da igreja, que em sua maioria eram pobres, estavam sob perseguição, como já ouvimos? Ou ele está falando aos incrédulos que eram ricos e que foram censurados também nesta carta? Em primeiro lugar, a pista está aqui, quando lemos que as palavras são dirigidas a vós que dizeis. Ou seja, esse discurso, o discurso dessas pessoas, elas dizem alguma coisa, é um discurso que revela uma disposição que está no coração delas. Elas dizem algo que revela o que está no coração. E através, então, de suas palavras, revela que essas pessoas estavam planejando o futuro sem pensar em Deus. Então, Tiago está, de fato, se dirigindo a qualquer pessoa que faça planos separados de Deus. Mas, ao mesmo tempo, olhando o contexto da carta, podemos concluir que, apesar da maioria dos leitores desta carta serem pessoas humildes, debaixo de perseguição, passando necessidades e provações, havia também entre eles algumas pessoas com melhores condições, podemos presumir pelo contexto comerciantes, que estavam em uma condição melhor. E de pronto, então, notamos a arrogância nos planos desses comerciantes. Eles são comerciantes cristãos. Observem a arrogância deles através dos verbos indicativos no tempo futuro. Iremos, passaremos, negociaremos, teremos lucro. O que esses verbos mostram? Mostram uma confiança. Mostram a confiança de que na mente dessas pessoas, desses comerciantes, os seus planos seriam plenamente executados. Notem que não há aqui cláusulas condicionais. Se, mas há uma certeza, acontecerá sim, porque eu planejei. As palavras do versículo 13 indicam, então, especificamente, pensando nesses comerciantes cristãos, que eles tinham uma ideia de viajar para uma cidade estrangeira, onde eles esperavam fazer negócios lucrativos, diz o texto. Eles têm, então, certeza quanto ao tempo e ao lugar. Há aqui um tom de certa segurança. E eles não estão levando em conta e pensando como Deus pode considerar e avaliar seus próprios planos.
Eles não pensam sobre como a providência de Deus pode interferir em seus planos. A confiança de que tudo sairá exatamente como planejado, aqui é descrita como uma atitude de arrogância, de jactância, de orgulho, soberba. Uma atitude arrogante em relação a Deus, em relação à soberania de Deus sobre suas vidas. Então, é óbvio que Tiago não está falando sobre comprar, sobre vender. Ele não está atacando aqui o planejamento, ele não está dizendo que planejar é pecado. Ele não está atacando o fato de serem pessoas com boas condições financeiras, comerciantes. Ele não está atacando o fato deles fazerem uma viagem. Mas o que está sendo atacado aqui é a atitude orgulhosa que sugere que um planejamento segundo este mundo e um desejo claro de enriquecer, desconsiderando a vontade de Deus. Então, entendam, meus irmãos, não é o trabalho deles que é mundano. Não é o planejamento deles que é mundano. Não é a viagem deles que é mundana. É a motivação e a atitude deles diante de Deus que é mundana. O versículo 4 diz, Tiago, que essa atitude de fazer planos sem Deus é uma tolice. O início do versículo 14 poderia ser lido assim: pessoas como vocês. Ou seja, ele está qualificando essas pessoas. Poderíamos dizer, pessoas como vocês, que ignoram a vontade de Deus enquanto planejam, não sabem o que acontecerá amanhã. Ou seja, planejar assim é uma loucura. Agora, a seguir, Tiago apresenta uma pergunta: que é a vossa vida? E a resposta logo aparece. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Esse fenômeno da neblina era muito frequente naquela região, no clima seco da Palestina, próximo ao mar. As gotículas de água no ar, então, formavam uma condensação e depois desaparecia rapidamente. Então, você tinha neblina num momento e quando você virava, pronto, não tem mais neblina. Por causa disso, nas Escrituras, a neblina é uma metáfora para indicar o que é transitório, o que é passageiro. Essa é a segunda, então, razão porque planejar ignorando a vontade de Deus é uma loucura. Por quê? Porque a nossa vida é passageira. Então entenda, não é só que não sabemos o que acontecerá amanhã, mas é também que não sabemos se estaremos vivos amanhã. O versículo 15, então, apresenta a ação positiva requerida desses comerciantes. E aqui é onde se torna mais evidente que eles são comerciantes cristãos. Porque Tiago ordena a esse grupo de comerciantes que consulte a vontade de Deus durante o trabalho deles. Isso só faz sentido se eles são de fato cristãos. Então, comerciantes incrédulos não teriam motivos para se preocupar com a vontade de Deus para suas vidas. Então, de fato, são comerciantes cristãos. E o que Tiago diz? Ele diz assim, devias dizer. Isso não quer dizer que basta verbalizar, mas o que se requer aqui é uma atitude humilde diante de Deus. A atitude com a qual devemos realizar todo o nosso planejamento. E o que devemos dizer e ter no coração? Se o Senhor quiser. Isso vem do Antigo Testamento. Aparece diversas vezes nas Escrituras. Mas nós não devemos imaginar que a expressão "se o Senhor quiser" seja um tipo de expressão mágica, de santificar os nossos planos. Por exemplo, alguém faz todo o seu planejamento sem levar em consideração a vontade de Deus, depois que tem tudo pronto, sem ter orado, sem ter meditado, sem ter buscado sabedoria, agora diz, olha, ano que vem
se o Senhor quiser, vai acontecer assim, assim. Como se a expressão "se o Senhor quiser" fosse uma expressão mágica que fosse acionar os céus a nosso favor. Não é isso. Nem devemos imaginar que essa expressão "se o Senhor quiser" nos dispensa de assumir a responsabilidade. Essa expressão aqui, ela deve vir, ela é uma expressão então, que a pessoa vocaliza, fala, mas ela é uma expressão que deve vir como uma questão de fé no coração. Deve vir de uma compreensão da soberania de Deus em todas as áreas da nossa vida. Note que aparece então aqui a condição, se o Senhor quiser. Então a vontade dele é levada em conta durante esse planejamento. E aí então Tiago nos diz, se o Senhor quiser, ele não diz, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Mas antes ele diz, se o Senhor quiser, viveremos. Isso mostra que não devemos dar a vida por garantia, porque a nossa própria vida depende da graça de Deus para a sua continuidade. Tudo o que planejamos depende da vontade de Deus. Só será realizado se o Senhor quiser. Amados irmãos, as palavras de Tiago trazem então à luz a nossa ignorância, a nossa fragilidade e mostram que nós somos completamente dependentes de Deus. Pense assim, você não pode viver, você não pode realizar alguma coisa, comprar, vender, viajar, passar numa prova, conseguir um emprego, construir, casar ou realizar qualquer outra coisa, se Deus assim não o quiser. Se Deus deixasse o leme de nossa vida em nossas mãos, nós nos precipitaríamos nos mais profundos abismos. Nós somos fracos, inconstantes, ignorantes, mortais. Nós não temos condições de fazer nada sem que a bondade de Deus nos cerque, como diz o Salmo 23. E mesmo os ímpios que se julgam autônomos só podem fazer qualquer coisa por causa da soberania do Senhor. Tiago, então, está nos fazendo olhar não só para a nossa insignificância, fraqueza, mas também para o poder e a soberania de Deus. Deus governa sobre todas as coisas, é a mensagem de Tiago. De maneira que tudo vem dele. Deus é soberano não só sobre a nossa salvação, como nós confessamos, mas também na administração do mundo, de todos os reis, de todos os governantes, de todas as pessoas do mundo e, portanto, da nossa própria vida. Isso deve colocar, então, o nosso coração no lugar certo antes de planejar qualquer coisa. Por isso, o que a Escritura requer de nós antes de planejarmos? É muito simples. Requer, em primeiro lugar, que nós oremos. A oração é um instrumento para colocar o nosso coração no lugar certo, na dependência de Deus. Então, nós não devemos tomar decisões sem orar, como também não devemos tomar decisões sem planejar. O planejamento não anula a oração, e a oração não anula o planejamento. Mas, no contexto da carta, nós não só devemos orar. A carta nos remete à necessidade de buscar sabedoria. Então, há certas situações em que, ao planejar, o nosso planejamento envolve decisões. E, às vezes, esse planejamento envolve decisões muito pesadas, difíceis, complexas, que incorrem em várias consequências. Quando isso acontece,
nós não somente devemos orar a Deus, mas devemos buscar o recurso que Deus nos oferece. Devemos buscar a sabedoria na comunhão dos santos. Por exemplo, vamos pensar em uma moça que planeja se casar. Ela pode simplesmente escolher o noivo, aceitar, o noivo que ele procurou, o rapaz que ele procurou, o pretendente, por sua própria conta. E ela talvez até pudesse dizer, olha, ninguém tem nada a ver com isso. Ela pode dizer isso, talvez. E se defender que quem vai ficar casada com este homem para sempre é ela. Mas a Escritura nos diz que em assuntos assim, nós devemos buscar sabedoria. Ela pode procurar as pessoas mais experientes e dizer, olha, você conheceu o rapaz, eu levei ele até a sua casa para almoçar. O que você tem a me dizer? O que você achou dele? O que você pensa? Ele lhe pareceu um homem piedoso? Um homem crente? Você acha que seria um bom casamento? Ou se já avançou um pouco mais, está prestes a se casar, pode perguntar, olha, você se casou recentemente. Como foi a organização do seu casamento? O que você acha que você acertou? O que você acha que você errou? Ali na preparação do casamento e da festa, da cerimônia. Ela pode pedir muitos outros conselhos como esse, usando a diversidade do corpo de Cristo. Então, a quem nós devemos pedir conselhos? Devemos pedir conselhos aos irmãos mais experientes no assunto em questão. Você deve buscar a sabedoria entre aqueles que tomam a ceia do Senhor com você, a sua família em Cristo Jesus. Se uma moça despreza seus irmãos em Cristo, se ela diz, eu não quero saber o que as pessoas têm a dizer sobre esse rapaz, eu amo esse rapaz, eu vou casar de qualquer jeito com ele. Então, eu diria que essa moça ainda não sabe o que é a vida na aliança. Na vida da aliança, nós não fazemos as coisas de maneira autônoma. Isso é uma coisa que eu preciso aprender e todos nós precisamos aprender. Fazemos as coisas no amor de Cristo Jesus. Somos unidos em Cristo Jesus. Então, todo planejamento, sempre oração. Naquelas questões que envolvem e afetam a vida da pessoa e às vezes até a vida da igreja, por exemplo, casar-se com alguém, sempre devemos buscar a sabedoria na comunhão dos santos. Agora, irmãos, é importante ressaltar que a atitude apropriada adotada por Tiago não exclui o planejamento. Em vez disso, exige-se aqui que, ao planejar, submeta-se à vontade de Deus, durante o planejamento e após o planejamento. Devemos reconhecer a nossa finitude humana e a soberania divina. Então, é bom planejar, mas é preciso que, ao fazê-lo, o coração esteja curvado diante do trono de Deus. E isso a tal ponto que nós não queiramos qualquer coisa que Deus não queira para nós. E se planejamos e as coisas começam a acontecer de forma diferente, e nós oramos, planejamos, buscamos sabedoria e agora as coisas ainda não estão indo bem, nós não devemos nos irritar e assumir uma atitude como se nós tivéssemos que combater contra a resistência de Deus. Nós devemos nos curvar e dizer, seja como o Senhor quer. Seja como o Senhor quer. Então eu pergunto a você, você tem feito planos para 2026? É provável. Você está orando em submissão à vontade de Deus? Você buscou a sabedoria do alto por meio da comunhão dos santos? Se sim,
que o Senhor faça cumprir a sua vontade sobre a sua vida e lhe abençoe. Agora, o segundo ponto. Já vimos a descrição do pecado, de planejar a parte da vontade de Deus. Os versículos 16 e 17, o que está por trás desse pecado. Tiago procura mostrar que ignorar a Deus em seus planos, que isso nos leva a fazer os nossos planos em uma atitude autônoma, de independência de Deus. Então, o que está por trás disso? A resposta do nosso texto é jactância, arrogância, soberba, orgulho. Tiago diz que os comerciantes a quem ele escreve estavam se gabando, se orgulhando da capacidade de planejar suas próprias vidas independentemente de qualquer orientação divina. Eles se orgulhavam de sua arrogância presunçosa. Esse tipo de atitude está presente quando nós nos julgamos capazes de fazer as coisas acontecerem, como se dependesse tudo de nós. Quando você diz assim, eu vou conseguir, porque eu sou inteligente, eu sou sagaz, eu sou sábio, eu planejei tudo, não tem como falhar aqui. Então, dependemos do nosso esforço, da nossa inteligência, das nossas habilidades, e nisso ignoramos a Deus, isso é orgulho. Esses comerciantes estavam mais preocupados com a riqueza terrena e com seus próprios planos do que com o seu relacionamento com Deus. Tiago, então, condena esse tipo de atitude. Ele mostra o que realmente é isso. Planejar sem Deus, diz ele, é pecado. Quando alguém se orgulha de sua autonomia, é pecado. Então, olharmos para o versículo 17, até pode parecer que é uma conclusão estranha para a nossa passagem. Porque vejam o que diz o versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Parece um pouco fora de ordem. Mas notem como o versículo começa, portanto. Isso vincula o versículo 17 a tudo que está nos versículos anteriores, a questão do planejamento. Então, esse versículo pode ser aplicado como uma máxima para muitas questões, verdade, mas aqui está inicialmente vinculado à ideia do planejamento sem Deus. Então, se refere às ações, ou antes à falha em agir da maneira que as pessoas sabem que devem. Então você sabe que tem que orar. Você sabe que deve pedir conselhos. Você sabe que deve se submeter à vontade de Deus. Isso é o que é bem aqui. E aí você sabe tudo isso. Mas ainda assim, na hora de planejar, na hora de tomar decisões, você não leva em consideração nada do que Deus requer sobre esse assunto. Então, Tiago encorajou seus leitores a levarem em consideração a vontade de Deus. Não permanecer humildemente diante da vontade soberana de Deus em todos os momentos da vida é deixar de fazer o bem. O bem aqui se refere ao pensamento, à atitude de deixar espaço sempre para a vontade de Deus em todos os nossos planos. É claro que podemos também vincular isso ao contexto maior da carta, de, nos nossos planos, incluirmos os necessitados, os que precisam de apoio, porque isso também é a sabedoria de Deus. Mas, aqui, deixa claro, se você não faz o que Deus requer, o que é bem, então você está pecando. Portanto, planejar sem levar em consideração a vontade de Deus é pecado. Amados irmãos, seguir nossos planos ignorando a vontade de Deus pode parecer, então, para nós, durante as nossas considerações e nossos planejamentos, às vezes algo inofensivo e despretensioso.
Pode até nos parecer um tipo de fraqueza. Eu só não orei. Eu esqueci de pedir conselhos. Mas, na verdade, o que o texto diz é que isso brota de nosso coração orgulhoso. Quando nós estamos planejando dessa forma, sem levar Deus em conta, estamos resistindo a Deus. Deus resiste aos soberbos. Deus também nos resistirá. Estamos nos opondo à vontade e soberania dele. Estamos querendo ocupar um lugar. Estamos querendo ser como o próprio Deus e ter governo sobre a nossa própria vida. Vocês percebem como isso é uma repetição do que aconteceu no Éden? É um tipo de orgulho maligno que tem sua origem no próprio diabo. Então, irmãos, devemos reconhecer que existe uma malignidade na autonomia. Planejar sem levar em conta a vontade de Deus é não somente pecado, é maligno. É arrogância mortal. Então nós devemos ser muito cuidadosos para não excluir Deus dos nossos planos, porque Deus resiste aos soberbos. Então, se nós temos caído nesse pecado, nós devemos correr para Cristo, devemos buscar o perdão e graça, nos humilhando, e Cristo é aqui não somente aquele que nos salva desses pecados, mas o exemplo perfeito. Ele não resistiu à vontade de seu Pai Celestial. Ele não planejou a parte da vontade do Pai. E ele morreu por causa da vontade do Pai, para perdoar os nossos pecados, inclusive o pecado de arrogância presunçosa. Mas ele fez isso não para vivermos nesse pecado, mas para que, humildemente, nós sempre nos rendamos em tudo que fazemos, em tudo que planejamos, à vontade de Deus. Se sabemos disso e não fazemos, isso torna nosso pecado algo ainda pior. Todos vocês sabem que precisam se submeter aos planos de Deus. Não sabem? Então façam isso. Orem. Busquem a sabedoria de Deus. Planejem. Mas saibam que tudo pode mudar conforme a vontade de Deus. Então, meus irmãos, tenham sempre o coração pronto para mudanças. Mudanças da providência. Planejamos de um jeito e, de repente, tudo está tão diferente. Aceitem essas coisas com humildade. Confiem no Senhor. Confiem no seu poder. Confiem na sua bondade. Confiem na sua graça e sabedoria. Deus sabe o que faz. E então, podemos todos reconhecer, diante da instrução de Tiago, que o Espírito Santo nos oferece nesta manhã. Os planos de Deus sempre serão melhores que os nossos planos. Amém.